Daniel Mastral não morreu, na verdade ele está vivo. Ele forjou sua própria morte e teve ajuda da sua... Amigos do canal Soares News, tudo bom com vocês? Pois bem, o vídeo de hoje é mais uma vez falando sobre Daniel Mastral, a farsa da morte do Daniel Mastral. Vou repetir, a farsa da morte do Mastral. Ele forjou a própria morte. Tenho vídeos aqui para colocar para você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você viu o velório do Mastral? Você viu? Ele era conhecido. Você viu o velório dele? Não viu, né? Pois bem, o que eu vou trazer aqui é chocante, querido. O Vic Vanilla pode estar envolvido nisso? Pode ter a mão do Vanilla ali? Espera aí. Espera aí que eu vou te mostrar isso aqui na íntegra. Seja bem-vindo. A sua presença é um prazer enorme para mim. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui. Deixe seu joinha porque isso ajuda demais no crescimento do canal Soares News. 100 mil antes de dezembro, eu creio. Eu recebo. Amém? Então vamos lá. Você que deseja trabalhar usando apenas o seu celular de uma forma 100% honesta. Trabalho, gente. Isso aqui é trabalho. 100% honesto. Você quer trabalhar usando o seu celular? Está desempregado? Você precisa de uma oportunidade de emprego? Você precisa de uma mudança de vida? Primeiro comentário fixado tem um link. Entra lá, fala com o Ed, que ele vai te responder, que ele vai te ajudar a ter essa mudança de história, essa mudança de vida. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Um astral, como todos sabem, era um arquivo vivo. Ele sabia demais, estava revelando tudo que ele sabia nas redes sociais. Inclusive, ele, juntamente com Vanilla, iriam falar mais sobre essas coisas, iriam criar podcasts falando sobre tudo isso, revelando muitas coisas que estavam escondidas, muitas coisas perigosas, e eles na verdade, começaram a receber ameaças. O Vic Vanilla até hoje é ameaçado. Mas o Mastral teria, por medo, até mesmo de ser preso, porque também era investigado sobre a morte da sua primeira esposa, ele iria ser preso. Diz alguém, algumas fontes, diz que ele iria ser preso de qualquer maneira, não tinha escapatória para ele. Da única forma que tinha dele fazer era forjar a sua própria morte. E eu vou colocar um vídeo aqui do documentarista do Lutero. Eu quero pedir a ele, se ele porventura quiser que eu retire o vídeo, entre em contato comigo, mas não me dê strike, por gentileza. Veja esse vídeo aqui. Depois eu volto com a minha opinião. Queria trazer aqui para vocês alguns novos detalhes que surgiram, analisando melhor as imagens ali, aquelas últimas imagens do Daniel Mastral, e parece que tem uma pessoa ali no meio das árvores. Bom, pelo menos meio que parece, né? Algumas pessoas chegaram a essa conclusão, e quando você observa bem as imagens, realmente parece que tem alguém ali mesmo no meio das árvores. E coincidentemente, né, essa pessoa aparece, ou essa suposta pessoa aparece, exatamente naquele momento que nós vemos aqueles tiros nas árvores. Mas essa análise eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Mas eu fiquei tão impactado com essa ideia do Daniel Mastral estar vivo, de ter forjado sua própria morte, que eu quis trazer isso aqui para a gente discutir nesse vídeo rapidamente, ok? Primeiro, vamos ao que as teorias estão dizendo. Para começar, por que Daniel Mastral forjaria a sua própria morte? Bom, os motivos seriam vários. Vamos primeiro para os motivos difamatórios, ou seja, aquelas teorias que colocam Daniel Mastral como uma pessoa não muito boazinha. Segundo o que andam dizendo, né, a investigação da morte da sua antiga esposa estava em andamento, ele estava sendo responsabilizado por essa morte, né, segundo inquérito e tal, e com medo de ser responsabilizado pela morte da esposa ou por supostamente esconder alguma outra coisa por trás dessa situação, ele decidiu forjar a sua própria morte e sumir do mapa. Tem também a outra teoria, né, sobre o suposto sumiço de Daniel Mastral, ou seja, que ele estaria vivo e que forjou a própria morte, é o fato da perseguição da grande elite satanista atrás dele, ou de pessoas importantes que são paus mandados dessas elites satanistas que estariam atrás dele. Então, para proteger a família, ele forjou toda essa situação, forjou sua própria morte e sumiu, desapareceu
desapareceu. E como ele supostamente teria feito isso? Ele chamou a família, disse que precisava sumir. Vamos trabalhar primeiro com a ideia difamatória, né? Ele falou com a família que precisava sumir, porque possivelmente ele iria ser preso, investigado por um crime que não cometeu e tal. Enfim, de alguma forma convenceu a família. A família decidiu participar. Um dos irmãos dele é policial, né? Aí, pouco tempo depois que ele morreu, aparece aquela imagem do velório como se o sepultamento já tivesse acontecido. As pessoas não ouviram falar de velório, não existe nenhuma imagem de velório, sepultamento, nada do tipo. Uma pessoa relativamente conhecida como Daniel Mastral realmente ficou estranho. E aí, para proteger a atual esposa e o filho, tal, dessa situação também, se aliaram a ele, né, para forjar supostamente essa morte e esse sumiço. Isso também vale para aquela questão da elite satanista perseguindo ele e tal, já havia jurado ele de morte, por aí vai. Qual seria a suposta participação das pessoas da família e do Vic Vanilla? Vamos lá. Segundo as teorias que estão circulando, ele se aproximou do Vic justamente para passar o legado para ele. É o seguinte, preciso de ajuda, preciso sumir, não importa o motivo, é porque a elite satanista tá atrás de mim, porque eu quero fugir de um inquérito, enfim. Tô a fim de sumir, tô a fim de desaparecer, vou passar todo esse legado pra você, você vai ficar com o meu público, você vai ficar com os meus alunos, vai ficar tudo ok, vai ficar tudo beleza, mas eu preciso que você me ajude a forjar a minha própria morte. A esposa, já sabendo disso também e tal, tava dentro do plano, todo mundo dentro do plano, supostamente os irmãos dele também dentro do plano, vamos fazer um negócio pra deixar todo mundo confuso, vamos fingir um suicídio e aí vou desaparecer e ninguém vai saber nada de mim. Bom, aparentemente é uma ideia meio que sem pé nem cabeça, porque a polícia afirma que encontrou um corpo lá no local. O que a galera da teoria da conspiração tá dizendo? Como o irmão lá do Vic Vanilla, do Daniel Mastral da polícia e tal, pode ter mexido os pauzinhos lá, podem ter colocado um sósia, pode ter feito um relatório que não existe ou algo do tipo, enfim, pode ter acontecido N coisas, né? Que você sabe que teoria da conspiração entra 1000 coisas, né? E aí encontraram um corpo de uma outra pessoa e botaram lá como se fosse Daniel Mastral, que supostamente o irmão dele mexeu os pauzinhos pra isso acontecer, pra ajudar o Daniel Mastral sumir, desaparecer e forjar sua própria morte. Aí rapidamente teve aquela comoção, o irmão já postou a imagem do cemitério, como se ele já tivesse sido enterrado. Depois de muito tempo, a esposa aparece para dar declaração, e aí o Vic aparece e tal, demonstrando uma grande amizade com o Daniel Mastral. Aí vem a treta, né, o problema, a briga entre o Vic Vanilla e a esposa dele. Tem duas teorias em cima disso que a galera tá dizendo. Calma aí que eu já vou te dizer minha opinião sobre essa questão, tá? A primeira teoria é de que eles fizeram isso de forma combinada, ou seja, vamos forjar uma briga, uma treta, né, para criar uma cortina de fumaça para todo mundo prestar atenção somente na gente e não dar na telha que o Daniel Mastral, para não dar tempo a galera pensar e teorizar ou desconfiar que o Daniel Mastral forjou sua própria morte e sumiu. A outra questão é que essa briga realmente aconteceu de verdade e que a esposa do Daniel Mastral não foi pra cima do Vic Vanilla porque ele pode vir a público e acabar contando tudo. Tipo, houve um desentendimento ali entre eles, né? Não, Vic, isso aqui foi combinado pra mim. A esposa, não, mas não é bem assim, não, mas isso aqui e tal, aí ficou essa coisa, aí deu treta, se desentenderam e aí começaram a se atacar na internet. Segundo essas teorias da conspiração, Daniel Mastral provavelmente tá em outro lugar, tá em outro país, ou tá até mesmo dentro do Brasil, bem escondido, pode ter feito harmonização facial, mudou o rosto, mudou o cabelo, fez todo o processo que a teoria da conspiração diz, né? Aquelas coisas que a gente só vê em filme. E enfim, as pessoas estão acreditando que na verdade Daniel Mastral está vivo, né? E não está morto, que ele forjou a própria morte para fugir ou dos satanistas ou, né, do inquérito em relação à sua falecida esposa. Mas e você, Ruta, o que acha disso? Primeiro eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Fim do mistério. Motivo da morte de Daniel Mastral é descoberto. Ele foi induzido. O motivo da morte de Daniel Mastral é descoberto por perito que coloca ponto final no caso do ex-satanista. Chegou ao fim as investigações sobre a morte de Daniel Mastral, que faleceu no início deste mês, 57 anos. Em nota enviada a Contigo, o perito responsável pelo caso, Wanderson Castilho, revelou de uma vez por todas o motivo do falecimento precoce do autor, que ficou conhecido por seu passado satanista. O perito em crimes digitais analisou as mensagens que o escritor trocou em vida, inclusive o último áudio encontrado em seu telefone que apontava a hipótese de suicídio. Agora, o laudo técnico confirma a suspeita da polícia. Mastral foi sim induzido a tirar a sua própria vida, disseram. Ou seja, mais uma vez,
ponto pro Vic Vanilla. O Vic tá falando isso há bastante tempo. Os áudios analisados pela perícia revelam que Daniel não estava com a saúde mental estável. O autor afirmava estar cansado e ainda afirma ter medo de ser assassinado por possível vazamento de informações sigilosas. Ou seja, para a polícia, a declaração oficial, segundo a revista Contigo, ele foi induzido a causar sua própria morte, né? Ou seja, ajudaram, alimentaram lá o que muitas pessoas acreditam, né? A esquizofrenia dele, a paranoia dele, a loucura dele e tal, e isso ajudou ele a cometer aquilo com a sua própria vida, tá? E a perícia, com o próprio celular do Daniel Mastral, segundo a reportagem, tá? A gente não viu, até o momento que eu faço esse vídeo, nós não vimos nenhuma declaração da polícia a respeito disso. Uma declaração direta, digo, né? Se tem, eu não vi, eu pesquisei aqui, não achei. Essa mensagem estava no celular do Daniel Mastral. Agora, será que foi algumas das mensagens divulgadas por Vic Vanilla? Será que ele falou alguma coisa com outra pessoa? Enfim. No entanto, segundo o que a reportagem está dizendo aí, isso bate com a história e com a desconfiança que o Vic Vanilla vem falando desde o início. Mas aí, Rutan, e essa teoria aí? Você acredita ou não que o Daniel Mastral forjou sua própria morte? O que você acha? Cara, pra mim é uma bobagem. Sempre fez parte de teorias da conspiração famosos que forjaram sua própria morte, Michael Jackson, Elvis, Tupac, por aí vai. Então, imagina, uma pessoa como Daniel Mastral, né, que o universo em volta dele também englobam teorias da conspiração. É um tema muito pesado que o Daniel Mastral sempre abordou. Nova ordem mundial, elite satânica, globalismo, bababá, bababá, bababá. Então, é praticamente esperado que esse tipo de teoria apareça. Agora, eu não acredito que isso aconteceu, porque, primeiro, o relacionamento do Daniel Mastral com a sua família não era muito bom, tá? Segundo, pra você fazer um tipo de coisa como essa aqui no Brasil, meu amigo, é muito complexo. Até mesmo quem tem muito dinheiro, tô falando que quem tem muito dinheiro mesmo, sabe? Se complicaria em fazer uma situação dessa. Outra coisa, com toda certeza, nós teríamos outros casos, vários outros casos de pessoas famosas aí que ficaram visivelmente encrencadas, pessoas extremamente ricas que ficaram extremamente encrencadas com a justiça, com o Estado, que poderiam ter forjado sua própria morte gastando rios de dinheiro se isso de fato fosse possível. Bom, eu não vou dizer que é impossível também, tá? Mas eu acho extremamente improvável. No caso do Daniel Mastral, eu acredito que é mentira, porque você me julgando gado ou não, eu acredito no que está sendo noticiado pela própria polícia. E ficaria muito complicado pro irmão dele policial, você entendeu, velho? Arrumar um outro corpo, aquela coisa, conversar com o legista, conversar com fulano, Quer dizer, é muita gente pra você ir conversando, é muita gente pra ficar em silêncio. É uma coisa que, pra você manter em segredo, meus amigos, eu acho que não teria como, eu acho que já teria vazado há bastante tempo. É uma coisa muito complicada pra você manter em segredo, então, sinceramente, eu não acredito nisso, não. Outra coisa, Daniel Mastral era visivelmente doente da alma, doente do seu psicológico, e não era pra menos. E eu não digo essa palavra aqui, era visivelmente doente, querendo ofender, não, muito pelo contrário. Daniel Mastral, ele carregava um fardo extremamente pesado, né, nas suas costas, a morte do filho, a morte da esposa, as ameaças, enfim. Eu particularmente, eu tenho ressalvas com algumas coisas relacionadas a Daniel Mastral, mas eu sou uma das pessoas que acreditam nele, que acreditam no relato dele, que acreditam na história dele. Se no meio do caminho ele cometeu uma falha, ele, sei lá, precisava de dinheiro, acabou usando esse status pra... Você entendeu? Você está entendendo o que eu tô falando, né? Usou o status, inventou uma historinha aqui, uma historinha ali, pra dar uma enfeitada mais na história, pra ganhar uma grana, pra ganhar um money e tal. Cara, isso é perfeitamente possível. As pessoas podem fazer isso. Até mesmo as pessoas que são boas, são honestas, entram ali num momento de trevas, você entendeu, cara? E acaba cedendo à tentação. Esse tipo de coisa pode acontecer. Mas eu acredito muito na história do Daniel Mastral. Eu acredito que... não vou dizer que tudo, né, que ele falou, que eu acredito, mas eu acredito que aquela história, tudo aquilo que ele testemunhou, saiu de algum lugar. E não saiu da internet, porque bem antes da internet ele já falava o que ele falava. E muita coisa que ele falou que iria acontecer acabou se concretizando sobre a agenda satanista e por aí vai. E agora, vamos ver o que a polícia vai dizer. As investigações estão andando e um perito criminal chegou à conclusão de que ele foi induzido a cometer suicídio. Ou seja, essa história vai dar muito pano pra manga ainda e o bicho vai pegar. Bom, agora eu quero saber sua opinião sobre isso aí nos comentários. Eu não acredito nessa teoria, mas e você? Comenta aí, tá? Depois eu vou trazer um vídeo aqui. Pois bem, como você viu aí,
Eu particularmente não acredito nessas teorias. Não sei, mas eu apenas não acredito nessas teorias que alguém forjaria a própria morte. Isso parece muito cenas de novela. Parece muito cenas de filme. Que alguém forjou a própria morte e depois ressurge num aparecimento triunfal, etc e tal. Não acredito nessas teorias. Mas qual é a sua opinião sobre isso? Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, tá? Que acompanham o canal dele, que segue ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Gravei esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianto. Pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com joguinho de aposta, não tem nada a ver com essas baboseiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto e seguro que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então, chama lá.